Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, mais uma vez, aceitem a gloriosa paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem tem o imenso prazer de cumprimentar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amado ouvinte, nós vamos orar, te convido a orarmos neste momento, neste início de noite, nesta tarde de bênção maravilhosa. Esta é a oração com o tema Agindo nosso Deus, quem impedirá? Eu te pergunto, amado e querido ouvinte, quem impedirá o agir de Deus na tua vida aqui agora, neste momento? Glória a Deus. Ninguém. Ninguém pode agir, ou seja, ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar o agir de Deus na tua vida se você crê. Na verdade, somos nós mesmos que atrapalhamos o agir de Deus. Como nós impedimos, atrapalhamos o agir de Deus? Quando a gente não crê. Quando a gente não crê, Deus não faz. Quando a gente não crê, Deus não opera. Quando a gente não crê, amado ouvinte, Deus ele não trabalha. Deus só trabalha quando a gente crê. Por isso eu te convido a crer. Em nome de Jesus, para que você, neste início de noite, venha tomar posse da tua bênção, em nome de Jesus. Mas antes disso, quero trazer aqui a palavra de Deus, que é essencial em um momento como este. A palavra de Deus, amado ouvinte, que é coluna que sustenta, é pedra que edifica e que sustenta o templo, a casa espiritual, é a palavra de Deus. Pois bem, quero trazer aqui a palavra de Deus, que se encontra no Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, e o versículo, vamos ler o versículo 46 até o versículo 50, diz assim, amado ouvinte, a palavra de Deus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava ali fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falaram, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os discípulos, disse, eis aqui minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe, disse o Senhor. Glória a Deus. Então, nós vemos a aproximação, como é maravilhoso, amado e querido ouvinte, quando o homem, a mulher, se aproxima de Deus. Jesus aqui ensinando em um determinado lugar, em uma determinada casa, ali estavam os seus discípulos e havia pessoas, muitas pessoas ali absorvendo, ouvindo a sua mensagem. Porém, no meio da sua mensagem, aparece lá fora sua mãe e os seus meios irmãos, mandando avisá-lo que queria falar com ele. Glória a Deus. Em outras palavras, eles queriam que Jesus atrapalhasse ali a pregação, o sermão que ele estava dando ali,
né, saísse, deixasse aquele povo ali na mão e fosse literalmente falar com eles lá fora, sua mãe e seus meus irmãos. E isso não era lícito se fazer. Então Jesus pegou aquela mesma pessoa que foi levar a ele o recado de sua mãe e os seus meus irmãos e disse a ele, ó, vá lá fora e diga para minha mãe e os meus irmãos e irmãs que quem é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são esses aqui que estão ouvindo a minha palavra. Em outro compromisso, ou seja, em outras palavras, não tenham compromisso com quem está do lado de fora. Meu compromisso é com quem está comigo, é com quem ouve a minha palavra e as guardas e as praticas. Meu compromisso é com eles. E isso é maravilhoso, amado ouvinte, porque nós vemos também ainda aqui em Mateus, no capítulo 7, Mateus capítulo 7, o versículo 24 e 25, diz assim a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Versículo 25 agora. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, aqueles e aquelas que se aproximam do Senhor terão o Senhor na sua vida como uma rocha sólida, como uma rocha firme, a qual aquele e aquela que procuram, se esforçam tão somente para edificar o seu templo, a sua casa espiritual sobre a rocha que é Jesus Cristo, estes permanecerão firme e inabalável. Ainda que o vento assopre, ainda que surja as tempestades, ainda que surja os vendavais, caia chuvas, corra rios e riachos, vem atingir a casa, ela não cai porque ela está edificada sobre a rocha. O Espírito Santo de Deus está bradando, dizendo, falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Esta porta que está falando a palavra de Deus e o Espírito Santo é o meu, é o teu, é o nosso coração, o coração da nossa alma. Porque o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. Se deixarmos ele entrar, então ele entrará, fará morada e a nossa vida será transformada pelo poder de Deus. Glória a Deus. E a velha criatura será crucificada. O velho homem será crucificado e ele se tornará nova criatura em Cristo Jesus. Nova criatura no Senhor. Ou seja, tudo se fará novo na vida dele, tudo se fará novo na vida dela. Glória a Deus. Aqui em Romanos, Romanos capítulo 6, o versículo 6 diz assim a palavra do Senhor.
sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Ou seja, assim como uma pessoa aqui, vamos supor assim, uma pessoa morre e o seu corpo será completamente desfeito, e ele não fará mais parte aqui deste planeta Terra, porque morreu, o seu corpo foi desfeito, assim também o velho homem, né? Quando entrega a sua vida ao Senhor, o Senhor fará ele nascer de novo. Ou seja, quando aceitamos ao Senhor Jesus, seremos, né? Fomos mortos com ele, crucificado com ele e ressuscitado com ele. Ou seja, o velho homem foi crucificado com Cristo, né? Crucificado com Cristo, sepultado, e depois, como Jesus ressuscitou dentre os mortos, com seu corpo glorificado, venceu a morte, assim também o velho homem, a velha mulher será morta em Cristo, crucificado com Cristo e ressuscitarão com ele nova criatura. Ou seja, o pecado não terá mais êxito em nosso corpo, em nossas vidas. E isso é se o aceitamos como nosso único e o suficiente Salvador. Deus trabalha de tal forma, de tal maneira em nossas vidas, que o velho homem passará a ser crucificado e passaremos a ser nova criatura na presença de Deus. As velhas coisas passou, agora nova criatura em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 7 do capítulo 6 de Romanos, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, Evangelho de Mateus 12, né, como os versículos que a gente leu agora, capítulo 12, Mateus capítulo 12, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Isso, Mateus capítulo 12, o versículo de número... Calma aí, amado ouvinte, calma aí que a gente vai ler aqui, bem? Mateus 12, aliás, Mateus 7, né? Mateus 7, o versículo 24 e 25, estava me confundindo aqui. Mateus 7, 24 e 25, né? Fala da casa, como o versículo que eu já li aqui. Aquele que está em Cristo estará com a sua vida espiritual estruturada sobre a rocha, porque nessa vida o qual vivemos assopra vento, surge tempestades, o mar se agita. Quando falamos vento, tempestades e mar agitado, estamos falando de lutas, de provações, de problemas que surgem. Mas, irmãos, é tão maravilhoso com Jesus que ele nos surpreende de tal forma, nos abençoa de tal forma que a gente passa por todos os problemas sem se afligir tanto. Por quê? Porque a nossa casa espiritual está edificada na rocha que é Jesus Cristo.
Mas, porém, nós vamos ver aqui a casa edificada sobre a areia, que é o versículo 26 em diante. Diz assim, ó, versículo 26 de Mateus, capítulo 7. Aquele que ouve estas minhas palavras, que entenda bem, amém? Aqueles que ouvem estas minhas palavras, porque outra vez vereis a diferença entre os que ouvem e os que não ouvem. Os que não ouvem dá tipo comichões nos seus ouvidos a ponto deles não ouvir a palavra de Deus. Eles ouvem tudo, mas a palavra de Deus não ouvem não. Então vamos lá, versículo 26. Aqueles que ouvem estas minhas palavras e as não cumprem, compará-lo-ei, as que não cumprem, né, sua palavra, ouve, mas não obedece, não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Aqui é a palavra de Deus, amém? Em 1 Coríntios, capítulo 11, olha o que diz também aqui a palavra de Deus, amado ouvinte. 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Aí vemos aqui o versículo de número... os que não ouvem a palavra de Deus. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 29 e o versículo 30. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Está falando do corpo, a ceia do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, né? Não discernindo o corpo do Senhor, ou seja, aquele que conhece a verdade, mas não obedece. Versículo 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Estamos falando aqui no campo espiritual. Versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quero frisar isso aqui com vocês. Amém? Que é muito importante entregar a nossa vida ao Senhor para sermos salvos, porque o mundo está condenado se não se arrepender e não reconhecer o Senhor como Salvador, como afirma muito bem aqui o versículo 32 de 1 Coríntios, capítulo 11. Mas quando somos julgados, né, por Deus, somos repreendidos pelo Senhor, né, para não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. Voltando para Mateus 7, 26. 7:26 está falando aqui de uma queda grande, uma queda total.
Que queda é essa? É todo aquele e aquela, amado ouvinte, que o Senhor dá chance, dá oportunidade para eles, para elas, mas em todo o tempo da sua vida vivem fazendo pouco caso, vista grossa, não querem saber. Né? Jesus, na sua parábola, compara o homem sobre duas casas. Os que servem ao Senhor Jesus, entregam a sua vida a Ele, porém, esta pessoa, Deus trabalhará na vida dela de tal forma que edificará ela para suportar vento, tempestade e levantes, toda a fúria do mar contra a vida dele. Falando aqui no campo espiritual, lutas, guerras, batalhas, aflições, peleja no lar, na família, no casamento, etc. Né? Deus suprirá todas as necessidades e abrirá a porta, porque ele não se abala, ela não se abala porque crê que o Senhor está no controle. E quando ele está no controle, agindo ele, quem impedirá? Mas é necessário que venhamos fazer o que está aqui em Mateus 24 e 25, edificar a nossa vida na rocha que é Cristo, ou seja, entregarmos a nossa vida ao Senhor. E rejeitarmos completamente, né, o versículo 26 e o versículo 27, que é aquela casa que é edificada sobre a areia. Cai a chuva, corre rios, riachos, sopra vento, tempestade, a casa cai, porque ela está edificada sobre areia, não tem estrutura. Assim também é todo homem, toda mulher sem Deus. E mesmo muitos que estão dentro do templo, que dizem que servem a Deus, procura edificar a tua casa de verdade em Jesus Cristo, para que não sejais uma casa edificada sobre areia. Porque no Apocalipse, capítulo 3, o versículo 10, como guardaste a minha palavra, eu vos guardarei da hora do mal que há de vir sobre todos que habitam na terra. Ou seja, a hora do vento, da tempestade, das lutas, das aflições, eu vos guardarei. Quando nós guardamos a sã doutrina da palavra de Deus, Deus também nos guardará. Ou seja, amado ouvinte, uma mão lava a outra. É verdade ou é mentira? Uma mão sozinha consegue se lavar sozinha? Não, uma mão lava a outra. Ou seja, eu tenho o Senhor Jesus como meu único e o suficiente Salvador e guardo a sua palavra, então ele me abençoará em todas as áreas. E se o inimigo da minha alma se levantar contra mim com as suas artimanhas, com as suas astúcias, ele cairá por terra, ele não prevalecerá. Por quê? Porque eu tenho aquele que é maior, que é mais forte, que é mais poderoso. Glória a Deus, né? Mateus 28, Mateus capítulo de número 28, o versículo 18 ao 20, 3 versículos. Mateus 28, 18 ao 20. Chegando-se Jesus,
falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder. Jesus foi quem disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, falando para o seu povo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus, né? O versículo 18, para frisar aqui, para entender, para ficar bem frisado isso aqui. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Para não ficar somente aqui em Mateus, que já seria o suficiente, quero trazer para vocês aqui mais ainda em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 9, versículo 11, mais 3 versículos. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Deus exaltou aqui a Jesus, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez aqui. Foi dado ao Senhor Jesus Cristo todo o poder, onde 3 mundos se prostrará diante dele. 3 mundos habitados: os céus, a terra, nações, povos, tribos e línguas, e o Hades, que é o inferno. Abrirão suas bocas e confessarão que somente Ele é o Senhor, para a honra e a glória do grande Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Tem mais. Nós vemos também aqui, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, o versículo 22 em diante, diz assim: olhai para mim, diz o Senhor, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho e por mim jurará toda língua. Entenda, amado. Todos os joelhos se prostrarão, se dobrarão diante do grande Deus Pai, aqui em Isaías 45, versículo 22 em diante, e confessarão que somente Ele é Deus. Infelizmente, são todos. Uns se prostrarão, se dobrarão para a alegria e o gozo eterno, e os que edificam a sua casa sobre areia, os que edificam a sua casa espiritual sobre a areia e não sobre a rocha que é Cristo, glória a Deus, se dobrarão naquele grande dia perante o Senhor
para a sua vergonha e decepção eternamente. Uns para a alegria e o gozo eterno, e outros para a vergonha eterna. Ele é misericordioso, amado ouvinte, até porque quem fugirá deste Deus? Quem se esconderá dele? Eu não me escondo, você não se esconde, ninguém se esconde dele, porque ele está em todos os lugares. Mas veja aqui ainda em Isaías, capítulo 43, o versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Ainda antes que houvesse dias, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Quem poderá fugir ou escapar deste Deus? Quem poderá fugir ou escapar dele? Ninguém. Ninguém. Aqui em Salmos, Salmo 139, olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 139, o versículo 1 em diante. Quem fugirá? Quem se esconderá de Deus? Deus conhece os nossos pensamentos ainda muito longe, ele já sabe. Ou seja, antes de pensarmos, ele já sabe, ele já conhece. Salmo 139, versículo 1 em diante. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Né? Meu pensamento. O versículo 3. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, ou seja, na minha boca, és que o Senhor tudo já sabe, já conhece. O versículo 5. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Versículo 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Seol, esse Seol aqui significa o Hades, o inferno. A minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão guiará, né? Guiará, e a tua destra me susterá. Se disser deserto que as trevas me encobrirão, então noite será luz ao redor de mim, nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti as mesmas coisas. Quem se esconderá deste Deus? Quem fugirá dele? Glória a Deus. Ninguém fugirá, se esconderá do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 3, é bem conhecido, né, esse versículo. João, capítulo 3, glória a Jesus.
o Santo Evangelho segundo João, capítulo 3, o versículo 16 em diante. Porque Deus amou o mundo. Entenda quando fala aqui o mundo, fala os povos da terra, homens e mulheres. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Ou seja, Deus mandou a Jesus não de uma forma cruel para condenar o mundo, mas para salvar. Até porque Deus já deu a mim, a ti, amado ouvinte, a nós, o livre e arbítrio, liberdade de escolha. Aonde eu quero passar a eternidade? Né? Aonde eu quero passar a eternidade? Porém, em meio a esta liberdade livre, ou seja, essa liberdade para escolhermos aonde queremos passar a eternidade, aqui ainda no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, disse Jesus aqui, preste bem atenção, né? Aqui é a palavra de Deus. Não estou falando de mim mesmo. Eu tenho por obrigação, né, pela vocação que tenho, o chamado que tenho, eu tenho a obrigação de te alertar, falar para ti a palavra de Deus, o que está escrito. Porque se caso acontecer alguma coisa, não venha dizer que não foi avisado, que não foi alertado, porque Deus honra, zela e vela pela sua palavra para se cumprir em cada um de nós individualmente. Individualmente. Não se turbe, disse Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou não teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 14. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. O versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Aí Jesus diz aqui o versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheces e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus a Filipe, o versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, e como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras?
Glória a Deus. Ou seja, não turbe o vosso coração. O versículo 31 do capítulo 11 de 1 Coríntios, como nós lemos alguns minutos atrás, quando Deus nos repreende a nós, nos aconselha para nos aproximarmos dele, como afirma aqui o versículo 1 em diante, esse versículo que eu li aqui agora, de João 14 em diante, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. É para nós não se perdermos com o mundo, porque o mundo em si, o povo ímpio, estão perdidos. Se não vier para o Senhor Jesus, como ele mesmo afirma aqui no versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe vereda, não existe atalho, não tem escapatória. Jesus é o caminho, Jesus é a ponte, Jesus é a porta das ovelhas. É a ponte que liga deste mundo para a eternidade. Jesus é o caminho, é a ponte, é a porta que conduzirá o homem e a mulher para a vida eterna. Glória a Deus. Graças a Deus. É muito sério, amado e querido ouvinte. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agora. Curve a tua cabeça onde você estiver. Ore conosco. A palavra de Deus já foi ministrada. Já falei para todos vocês aqui da palavra de Deus. Já alertei a todos, né, a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é coluna que sustenta o homem, sustenta a mulher, firme na presença de Deus, o qual ele não se abalará, ela não se abalará. Porque se surgir uma luta hoje, mas a palavra de Deus nos garante que a bonança virá ao amanhecer, porque agindo Deus, quem impedirá? Oraremos ao Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez em Tua presença, Pai. Derruba por terra as muralhas, derruba por terra os impedimentos, quebra toda a maldição, todas as amarras, atrapalhos, laços, armadilhas, planos e projetos malignos, satânicos, diabólicos. Porque assim, ó Deus, está escrito em tua palavra: clamas a mim e eu te responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, vós que não sabeis ainda, diz o Senhor. Grande Deus, como está escrito, ó Pai, em Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 a seguir. Rogo vós, pois, irmãos, pela grande compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional de todos vocês. Grande Deus, é o Senhor quem batalha, é o Senhor quem peleja, para dar o grande livramento. Dai-nos o grande livramento.
Ó Deus, toma esta obra em tuas mãos. Faz desta obra teu pronto socorro. Faz desta obra teu hospital de emergência e trauma espiritual. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas doentes, quantas pessoas com problemas. Ó Deus, estou falando, não é somente de enfermidade física, mas enfermidades mentais, enfermidade espiritual, problemas insolúveis entre o lar, entre a família. Grande Deus e Pai, lutas, dores, aflições, pessoas que se encontram com seus corações tão atormentados, tão feridos, que o Senhor possa, meu Deus, fazer cair a tua chuva como brisa suave ao coração destas pessoas que nos ouvem, que oram conosco. Ó Deus, realiza o teu milagre. Entra com providência para socorrer esta pessoa, para solucionar o seu problema, para desfazer as obras do gigante. O gigante que tem afrontado, que tem atormentado, que tem atribulado, que tem causado danos e sofrimento à vida destas pessoas, que o Senhor possa, ó Deus, como está escrito que tudo é possível ao crer, alcança este amado e querido ouvinte. Alcança também este lar, esta família, peleja por este lar, peleja por esta casa, peleja, ó Deus, por esta família e dás, ó Pai, o grande livramento. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros dos inimigos no fogo, porque escrito está, meu Deus, que agindo o Senhor Deus, o nosso Pai, quem impedirá? Quem impedirá o teu trabalhar aqui agora, ó Deus? Quem impedirá o Senhor alcançar esta pessoa que carrega um problema tão difícil na sua vida, esta pessoa que vive tão atormentada, Senhor, esta pessoa que se encontra com a sua mente tão atormentada, tão aflita, esta pessoa que está atormentada dentro da sua própria casa. Manda teu santo anjo, Pai, dentro deste lar, peleja em prol da vida desta pessoa, pelo lar dela, pela casa dela, a família dela. Ó Deus, veja, tantas coisas têm acontecido dentro deste lar. Ó Deus, o espírito do vício, das discórdias, das brigas, das confusões, dentro deste lar, que o Senhor venha repreender pelo poder do teu sangue, meu Deus. Pessoas que são membros desta família, mas que estão envolvidas em drogas, viciadas no alcoolismo, em prostituições, mas tem alguém dentro desta casa que não concorda, que não aceita, e vai aconselhar para o bem desta pessoa, ela também não concorda, não aceita o seu conselho, e isso tem causado uma desavença, uma certa discórdia dentro desta casa, entre esta família. Só o Senhor, meu Deus. Se o Senhor não entrar com providência dentro desta casa, nesta família, ó Pai, vai acontecer uma tragédia, vai acontecer algo horrível, se o Senhor não intervir, não entrar com providência. Por isso eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com providência neste lar, entra com providência nesta família e dás o grande livramento. Porque agindo o Senhor, nosso Deus, quem impedirá? Abençoa também a minha vida, Senhor. O meu lar, minha família, meus filhos, os de perto, os de longe. Alcança com as tuas bênçãos. Alcança com os teus livramentos. Porque Satanás já está derrotado. Ele é um ser falido, caído e derrotado.
Porque o nosso Cristo ressurreto, que venceu todas as coisas, e também nos fará vencedores. Porque hoje, meu Deus, nós podemos todas as coisas no teu Filho amado. Podemos, ó Pai, todas as coisas em Jesus Cristo que nos fortalece. Toma a frente, ó Pai. Toma esta live em tuas mãos, os ouvintes de casa em tuas mãos, esta obra em tuas mãos, os cultos convertidos em campanhas em tuas mãos. Envia o teu povo em massa, abençoa, salva, cura e liberta. Se faça presente, ó grande Deus, porque tu és o mesmo Deus de ontem. Tu és o mesmo Deus de hoje. Alcance esta pessoa que não tem força de te servir. Alcance esta pessoa que se encontra caída, esquecida, abandonada, jogada na sarjeta, no muturo. Alcança, meu Deus. Essa pessoa que carrega um problema tão difícil na sua vida, alcança essas pessoas. Alcança e usa de misericórdia para com a vida delas. No nome de Jesus, Pai. Toma a frente, porque Tu és o meu Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor desta obra. Tu és o Senhor deste amado ouvinte que se encontra crendo nesta oração agora. Toma a frente, abençoa. Em nome de Jesus, te peço, Pai, te agradeço. Tudo isso para a honra e a glória do nosso grande Deus Pai, do nosso grande Deus Filho, do nosso grande Deus, Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, amado ouvinte, Deus abençoe. Foi uma bênção, né? Então toma posse da bênção de Deus, se você crê, em nome de Jesus. Estou aqui para profetizar para a tua vida a bênção de Deus. Para falar das grandezas, do amor de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Creia, creia tão somente, em nome de Jesus. Te peço também, colabore com esta obra, honre esta obra, contribui para com esta obra, para nós continuarmos cumprindo o ID do Senhor Jesus, como ele mesmo disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizados serão salvos, mas os que não crerem serão condenados. Então, contribui, porque uma coisa eu te digo, amado ouvinte, meu Deus, nosso Deus, ele vê todas as coisas. Ele contempla tudo, como os versículos que nós lemos aqui. Os nossos pensamentos, até o pensamento. Antes de pensarmos, ele já conhece, ele já sabe. Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma ótima noite e fiquem na doce paz do Senhor Jesus. Não perca os cultos convertidos em campanhas da nossa igreja. Deus é eterno. Amém? Está aqui, né, no rodapé do vídeo aqui, os cultos, os dias dos cultos, convertido em campanhas. Às quartas-feiras nós temos o grande culto convertido em campanhas, com o tema O Toque da Mão Amiga do Senhor Jesus. Nas sextas-feiras, o culto convertido em campanhas, com o tema A Derrota do Gigante, campanha de cura e de libertação, das 19 às 21 horas, tanto na quarta como na sexta-feira. Porém, aos domingos, uma hora um pouco mais cedo, das 18 às 20 horas, o grande culto convertido em campanhas, com o tema A Minha Família Não Pode Fracassar. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.